Vamos então dar início ao culto desta noite. Estamos a fazê-lo de uma maneira diferente, portanto, através do online. Por precaução, estamos a fazê-lo dessa forma, portanto, contamos já no domingo voltarmos realmente à reunião presencial, mas desta forma, por precaução, vamos dar o estudo bíblico através desta forma e aqueles que estão também a assistir através pelo Facebook, caso pretendam também participar, podem através do Zoom inscreverem-se e depois nós no final do estudo vamos também ter um tempo onde vamos ter um tempo de oração, onde já não vai ser partilhado e em conjunto vamos também, cada um do seu lar, também podermos ter uma palavra de oração e estarmos assim dessa maneira unidos no mesmo espírito. Vamos então iniciar com uma palavra de oração, vamos fechar os nossos olhos e vamos falar realmente com o nosso Deus, que é 3 vezes santo, querido Paizinho. Nós queremos te agradecer por esta oportunidade de podermos, desta forma, estarmos reunidos e debruçados sobre a tua palavra, que através do teu Santo Espírito possas elucidar-nos, possas abrir as nossas mentes para podermos compreender realmente aquilo que vem de ti. E dessa forma, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos que tu nos abençoes, que nos fales aos nossos corações e queremos entregar esta reunião nas tuas mãos, pedindo também para todos aqueles que estão a assistir, quer em direto ou depois, que realmente possam encher-se realmente da tua santidade, encher-se da tua palavra, para que possamos, desta forma, sermos mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós agradecemos e pedimos. Amém. Ora, esta é a 8ª aula, portanto eu vou compartilhar o ecrã. Penso que todos devem estar a ver agora aqui o respectivo ecrã, onde estamos a abordar o assunto do estudo de dons espirituais. Portanto, o desafio realmente é para que cada um de nós não possamos esconder o dom, porque todos aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo são considerados filhos de Deus, somos santos, e tudo isto graças realmente ao Espírito Santo, porque Ele nos concede dons ou dom mediante realmente a sua vontade à sua igreja, a cada um de forma individual. E dessa maneira agora estamos no 8º estudo, já fizemos uma introdução, já começamos também a fazer exercícios para que nós, ou cada um de nós, possa também descobrir qual o dom ou os dons nesse sentido. Portanto, hoje vamos falar sobre dois dons, portanto, vamos abordar aqui o dom de dar e o dom da hospitalidade. Portanto, são dois dons um pouco também aqui semelhantes, portanto, totalmente diferentes daqueles que já vimos anteriormente, mas estamos agora a abordar realmente e vamos entrar neste assunto aqui de dar e de hospitalidade. Faz muito também lembrar aqui o caso do bom samaritano, em que realmente ele, perante a pessoa que estava caída, em que foi assaltada, ele realmente despendeu do seu tempo e realmente foi para um lugar onde alojou realmente aquela pessoa que realmente era um judeu, portanto, e ele sendo samaritano, eles não se davam bem. E dessa forma realmente vemos aqui um dos exemplos demonstrados desta capacidade. Portanto, relembrando aqui alguma situação sobre os dons, para aqueles que estão também a nos assistir, ou que não tenham assistido desde o início, portanto, dons espirituais, conforme realmente nós vemos aqui no texto, são dádivas da graça concedidas pelo Espírito Santo, desenhadas para edificação da Igreja. Portanto, é algo que o Espírito Santo concede à sua Igreja, àqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo,
e para poder desempenhar uma função, uma tarefa. Portanto, neste sentido, nós podemos perguntar porque é que Deus decidiu dar-me dons espirituais. Portanto, nós já abordamos este assunto, só para relembrar, nós encontramos em algumas passagens, em 1 Pedro, em Efésios e também em 1 de Coríntios, são passagens onde abordam realmente este assunto de dons. E então, em primeiro lugar, ele decidiu dar dons espirituais para glorificar a si mesmo. Uma das coisas que nós fomos feitos foi para adorar o Senhor, e desta maneira realmente Ele nos concede capacidades para que nós possamos, por seu intermédio, glorificar o seu nome e demonstrando aos outros que realmente Ele é o único Deus. Vemos também em Efésios que Deus nos decidiu dar dons para a edificação do corpo de Cristo, para que nós tenhamos capacidades para que a sua igreja possa ser edificada e possa crescer, para desenvolver também unidade, para desenvolver maturidade, para que não sejamos crianças, não sejamos ainda bebés espirituais, recém-nascidos, mas que possamos crescer nesta maturidade como qualquer um de nós. Passamos realmente por as crianças, pela adolescência, pela juventude, até tornarmos realmente adultos e ganhamos aqui um conhecimento e uma maturidade. Temos os dons espirituais para que o corpo de Cristo cresça, mas também para o bem comum do corpo de Cristo. Relativamente também há pessoas que fazem diferenças ou seja, que não conseguem compreender bem o que é um dom e o que é um talento, e então para podermos ver essas diferenças, portanto, talentos naturais versus dons espirituais são duas coisas diferentes. Portanto, os talentos eles podem ser recebidos biologicamente pelos pais, portanto algo que possa ser genético. Aqui não, ou seja, os dons espirituais são dados por Deus através do Espírito Santo. Eles também são resultados que vêm através do treino, algo que a gente possa exercitar, e à medida que vamos exercitando, vamos começando a manejar realmente algumas características, algumas faculdades que nós depois conseguimos desenvolver. No caso dos dons espirituais, não. É o resultado que vem do poder do Espírito Santo. Portanto, podem ser usados para propósitos não espirituais, os talentos, portanto, tanto espirituais como não espirituais, mas os dons espirituais focam a glória de Deus e o serviço ao próximo. Portanto, vemos aqui que todas as pessoas têm talentos, mas os dons espirituais somente os crentes o têm. Podemos dar aqui um exemplo de uma pessoa que nunca treinou, nunca exercitou e rapidamente faz uma coisa em que nós ficamos surpreendidos pelas suas capacidades. Vimos isso em muitas passagens realmente na Bíblia de homens e mulheres que desenvolveram essas capacidades, ou seja, que os outros olhavam para elas e verificavam e ficavam admirados como é que eles conseguiam fazer aquilo. Não era pelo treino, mas sim realmente pela ação do Espírito Santo. Vemos também aqui em que todos nós temos responsabilidades. E alguns nessas responsabilidades são exímios no sentido em que Deus lhes deu esse dom e essa capacidade em que eles, sem treino, algo que realmente de uma forma espiritual, de uma forma milagrosa, realmente conseguem desenvolver e conseguiram agir ou fazer numa determinada altura realmente as coisas de uma forma magnífica, portanto. E então nós verificamos que, por exemplo, hoje vamos falar sobre este dom, o chamado dom de dar, não é? E o dom de dar não implica que só devem dar aqueles que têm esse dom. Todos nós temos a responsabilidade de contribuir. Portanto, nesse sentido também vemos o mesmo que há o dom de evangelizar, mas todos nós temos a responsabilidade de partilhar a nossa fé. Vemos também o caso do dom de fé e a responsabilidade de exercermos a nossa fé, de podermos realmente trabalharmos na nossa fé, de podermos exercitar
o dom de serviço e temos também a responsabilidade de servirmos. Ou seja, todos nós temos estas responsabilidades de pôr em prática estes dons, mas há algumas destas responsabilidades em qual realmente o Espírito Santo nos concedeu esse dom, em que nós evidenciamos de uma forma realmente sobrenatural essa característica. Portanto, uma coisa são dons, outra coisa são responsabilidades. Entrando realmente num dos dons que hoje, esta noite, vamos estudar, o dom de dar. Encontramos aqui esta passagem em Romanos, no capítulo 12 e no versículo 8, onde fala-nos realmente sobre os diversos dons e fala-nos neste o que contribua com liberalidade. Portanto, fala-nos aqui exatamente no livro de Romanos sobre este dom. O apóstolo Paulo está a falar à igreja de Roma exatamente sobre este dom. Verificamos que o dom de dar é a capacidade dada por Deus de contribuir, ou seja, todos nós temos esta responsabilidade de contribuir, mas há aqueles que têm este dom e de uma forma sobrenatural realmente manifestam a obra. Não é o dar de uma forma de esbanjar e de dar a torto e a direito, não. É o dar na altura certa e na situação realmente em que, através do Espírito Santo, nós não conhecemos às vezes a vida das outras pessoas, até podemos pensar que elas estão muito bem, e quando chega àquela altura em que o Espírito Santo toca nessas pessoas, essas pessoas exercem esse dom, não conhecendo a vida da outra pessoa, e a outra pessoa fica realmente tocada como uma resposta de Deus, e que foi exercida exatamente pela pessoa que tem o dom de dar. Vemos que o dar não é só com dinheiro, portanto, nós estamos muito habituados ao recurso financeiro, mas existe também o recurso com trabalhos também para o Senhor, portanto, que nós podemos também fazer. E é dado realmente esta característica que as pessoas que têm este dom, ou seja, fazem-lo com alegria, todos nós o devemos fazer, mas a alegria que eles têm de poder, através realmente de dar, como diz realmente a palavra de Deus, antes é melhor dar do que receber. E então eles sentem e vivem realmente isto. Portanto, esta liberalidade, conforme vimos aqui na passagem, em que nós não temos este preconceito de vamos dar e depois e assim, e temos que fazer contas. Esta liberalidade, esta liberdade que a pessoa dá, porque sente do Espírito de Deus de dar e não olha a meios. E, de certa maneira, age dessa mesma forma. Portanto, estas pessoas que têm este dom de dar permite que o crente dê liberalmente das próprias posses, do próprio tempo. E uma das coisas que eu gostava também de falar, nós verificamos esta... Ora, temos aqui o... temos aqui uma pessoa a tentar entrar. Eu vou só... Ok, assim já consigo. Portanto, queria realmente só salientar que vemos o exemplo do início da igreja, onde todos partilhavam dos seus próprios bens e realmente contribuíam. Havia pessoas que realmente davam dos seus terrenos, vendiam-se terrenos, propriedades, tudo realmente para a ajuda comum. Inclusivamente existia dentro da igreja projetos sociais de apoio aos idosos, a alimentação, portanto, todos repartiam as coisas umas com as outras. Portanto, verificamos esta ação logo no início da própria igreja. Portanto, são pessoas que, conforme disse, liberalmente dão as próprias posses, o seu próprio tempo, como vimos aqui nesta passagem de Romanos 8, o que contribui com liberalidade. Vemos também que são pessoas que com este dom que não questionam,
Portanto, quanto dinheiro devo dar a Deus? Ou seja, o que é que eu devo fazer? Ora, a Bíblia fala realmente no dízimo e muitas pessoas mencionam a parte do dízimo. As pessoas que têm o dom de dar, elas não questionam, não fazem este género de perguntas. Elas sentem no seu coração, sentem o Espírito Santo a falar, inclusivamente elas podem até dar tudo o que têm. Portanto, são pessoas que não olham realmente a esses meios, nem apenas às vezes podem questionar quanto é que eu preciso só para sobreviver, o restante às vezes vai ser para ser usado para apoiar projetos, para ajudar pessoas, para realmente envolver na igreja. Não, conforme o que eu disse, não é o dar por dar a torto e a direito, mas não. É pela instrução do Espírito Santo, que quando realmente sente e toca na pessoa, as pessoas sem compreender, não conhecendo as outras pessoas, podem ajudar realmente de uma forma desmedida e de uma forma realmente milagrosa, em que é algo sobrenatural para quem as outras pessoas que vão receber, como é que aquela pessoa sabia. Já ouvi várias histórias mesmo de pregadores e atualmente ainda existe cá em Portugal muitos obreiros que estão a viver praticamente da fé. E lembro-me um senhor que foi a uma igreja pregar e não tinha combustível para depois ir embora. O carro já estava mesmo ali nos finais e não conseguia. E realmente ele depois de sair da igreja, ele ao ir para o carro meteu a mão no bolso e houve um irmão que lhe colocou realmente uma nota daquelas grandes e ele ficou como é que é possível, não é? Quer dizer, como é que surgiu daqui esta nota? E realmente teve dinheiro para poder regressar a casa e sobrou-lhe realmente também dinheiro. Portanto, são estas ações que às vezes são feitas e de uma forma sobrenatural, realmente elas acontecem assim. Portanto, não é o facto daquela pessoa que dá à desmedida e que não se preocupa e que dá. Não, dá, mas dá com instrução do Espírito Santo. Portanto, o dom de dar sensibiliza a pessoa para detectar necessidades. Portanto, o Espírito Santo fala a essa pessoa mesmo sem os outros dizerem que têm necessidades. As pessoas que têm o dom de dar têm esta capacidade de realmente vinda do Espírito Santo de ver assim, eu sinto que aquela pessoa está a ter aquele problema e realmente usam dessa forma. Eu recordo-me há uns tempos atrás, nós íamos ter ali na zona de Sangalhos um encontro com vários jovens e haviam alguns jovens que depois a reunião prolongou e tivemos que ir almoçar. E alguns dos jovens não estavam preparados até para ficarem para almoçar e até não tinham capacidade financeira depois até para almoçar. Mas o que é certo é que quando chegamos nós perguntamos onde é que podíamos ir comer lá na igreja onde estávamos a ter essa reunião e o responsável dessa igreja tomou a liberdade e orientou-nos para um determinado restaurante e ele próprio foi ao restaurante e cobriu todas as despesas sem nós sabermos, sem saber que existia jovens que lá estavam que até se calhar não tinham a capacidade para poder pagar e no final quando viemos a descobrir que já estava pago, descobrimos que foi o responsável da igreja que realmente foi lá e que tratou dessa situação. E então são este género de exemplos que às vezes surgem sem comunicação, realmente o Espírito Santo vai tocando realmente nas pessoas e vai agindo dessa maneira. Portanto, não é só com a parte financeira, mas também com parte material, da alimentação, portanto, são coisas que realmente nós podemos ter bens e que conseguimos suprir essas necessidades, essa tal generosidade inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, é esta capacidade. Portanto, conforme o que eu estava a dizer, esta contribuição não é só para estas pessoas, todos nós temos que ter, mas existem pessoas que realmente manifestam isto de uma forma sobrenatural.
Vemos também aqui que o verbo grego de dar, metodidomi, portanto, ele realmente na sua essência significa compartilhar, portanto, significa conceder e também outorgar. Portanto, é algo que nós devemos, ao ver esta parte daquilo que contribui, daquilo que dá, portanto, significa que é aquele que compartilha, aquele que consegue e que conceder, e outra que outorga, portanto, em que passa realmente a passagem para outras pessoas também. Portanto, verificamos que este dom também proporciona boa vontade, habilidade espiritual e dispõe dos seus recursos materiais e financeiros em favor realmente do corpo, são aqueles os beneméritos. Há muitas instituições que têm estas funções de pessoas que realmente foram muito importantes e que contribuíram com quantias muito significativas e que apoiaram determinadas causas, portanto, e sem o objetivo de buscar o benefício próprio. Essas pessoas sentiram realmente o Espírito Santo a falar, sentiu que era a sua forma de poderem estarem presentes no corpo da igreja, portanto, e a forma realmente de agir realmente seria através realmente desta capacidade, portanto, sem buscar o seu benefício próprio, quando veem que existe alguma necessidade, guiados pelo Espírito Santo, sem o seu benefício próprio, têm esta capacidade de agir. Portanto, o que é que distingue estas pessoas? Portanto, se estás a assistir e se não sabes ainda bem se tens este dom, se não tens este dom, portanto, o que é que distingue? Portanto, estas pessoas veem os recursos como ferramentas para usar em favor do reino de Deus e dos outros. É quase de que olhar para tudo o que tem e dizer, isto seria bom ali na igreja, olha, isto seria bom para ajudar aquela pessoa, olha, isto que tenho era mesmo útil para esta forma, portanto, olha para todas as suas posses e imagina realmente como é que pode usar isso como ferramentas em favor do reino de Deus. É capaz de olhar para o dinheiro, para a conta bancária e dizer assim, epá, isto seria bom se pudesse ser usado desta forma. Olha quantas pessoas podiam ser ajudadas com este valor. Portanto, sem olhar para si próprio, em que muitas vezes temos uma coisa egoísta, queremos as coisas para nós, queremos ter um carro nosso, queremos ter uma habitação nossa, queremos ter dinheiro para ter as nossas coisas. Estas pessoas realmente olham de uma outra forma. Portanto, são pessoas que também dão sempre de uma forma discreta e confidencial. Portanto, pessoas que não fazem o alarido, como vemos, como os fariseus faziam no tempo do Senhor Jesus Cristo, mas são pessoas que, pela calada, sem querer às vezes ser identificado, de uma forma muito confidencial, tentam realmente fazer as suas para que seja da mesma maneira como receberam aquilo do Espírito Santo e sentiram isso, querem também que os outros tenham essa experiência, que não seja pelos méritos da própria pessoa, mas querem que seja Deus, foi Deus que enviou esta quantia, foi Deus que realmente usou-me para que estas coisas possam ser supridas. Portanto, são as pessoas também que suprem necessidades tangíveis de forma que outros experimentem crescimento espiritual. Portanto, fazem isso no sentido para que as pessoas sintam o poder de Deus, que Deus também tem esta capacidade de ajudar e elas sentem-se um reflexo de que se Deus lhes deu a elas também querem dar aos outros. Portanto, são as características que nós vemos nestas pessoas. Vemos também que são pessoas que dispõem de recursos com alegria e generosidade, crendo na provisão de Deus. Muitas destas pessoas não ficam a pensar que me vai faltar alguma coisa. Estas pessoas realmente creem realmente que Deus vai suprir o que quer que seja, portanto, como sempre o fizeram, têm esta fé tremenda
que a nível da alimentação, do vestuário, conforme nós vemos o Senhor Jesus Cristo que nos diz para não nos preocuparmos com estas coisas, estes põem verdadeiramente na prática. Nós às vezes podemos dizer, eu faço realmente isto, mas às vezes ficamos ali com uma reticência, deixa-me ficar aqui com um dinheiro SOS ou alguma coisa assim, porque pode acontecer alguma coisa. Estas pessoas realmente são umas mãos largas e que automaticamente não pensam desta mesma forma. Podem ter habilidade especial para ganhar dinheiro e usam-o para promover o trabalho de Deus. Não quer dizer que, portanto, a pessoa, para uma pessoa que tenha este dom, esta capacidade, Deus também, para lhe poder dar também, dá-lhe boas capacidades para isso. Vamos ver alguns exemplos aqui da palavra de Deus também, e estas pessoas parece que quanto mais dão, mais Deus também lhes dá, portanto, e eles têm muito este género também de visão. Têm um coração de servo, são pessoas responsáveis, habilidosas, carinhosas e disciplinadas, portanto. Cuidados que as pessoas que têm este dom devem realmente ter. Devem-se lembrar que o ato de dar dinheiro e recursos é uma contribuição para o corpo de Cristo. Portanto, é algo que nós devemos pensar para a edificação da igreja. Portanto, devemos-lo fazer realmente dessa mesma forma. E também precisa de ter em mente que a agenda da igreja é determinada pelo presbitério e não pelo dom do doador. Às vezes o facto de a pessoa dar e dar em demasia, dar em grandes quantidades, parece que depois quer que todas as coisas sejam feitas de acordo com o que a pessoa realmente também acha, o que não é correto. Portanto, toda a agenda e tudo aquilo como deve ser feito pelo presbitério da igreja. Não é para quem dá mais que devemos assim, e às vezes há aquela tendência de aquela pessoa contribui tanto e tem ajudado tanto através disso, que às vezes nós não podemos quebrar-lhe a vontade, e isso não está correto, e essas pessoas não devem pensar desta maneira, que é no dar que as coisas são feitas conforme o que elas querem. Não. O presbitério realmente é ele que determina realmente a agenda e todas as situações e a orientação da igreja, conforme nós falamos na semana anterior. Nós temos o caso do dom da liderança, o dom da administração, o dom de pastor. Portanto, esses três são características em que são pessoas que estão preparadas para tomar conta da igreja, para dar visão também à igreja e para saber com que a igreja ande nessa visão, no caminho realmente de Deus, através realmente da ação do Espírito Santo. Aqui realmente a pessoa está a ser um contributo também, como qualquer outra pessoa que também tem o respectivo dom. E deve-se guardar da cobiça. Às vezes as pessoas que têm muito dinheiro ou materiais ou dessa forma também surge às vezes a cobiça de querer ter outras coisas e de ter isso. Portanto, são estes três cuidados relativamente a isso. Vamos ver aqui alguns exemplos também em que verificamos aqui quando o Senhor Jesus Cristo estava no templo e viu realmente uma viúva a colocar 2 pequenas moedas. Portanto, nós vemos aqui em Marcos 12 e no versículo 44, em que ela deu todo o seu sustento. Apesar de ser 2 moedas pequenas, apesar de ser também uma pobre viúva, não quer dizer que as pessoas que têm o dom de dar são pessoas ricas e são pessoas com muita quantidade e que às vezes dão aquilo que esbanja ou que sobra. Vemos aqui realmente esta passagem que o Senhor Jesus Cristo fala de uma viúva que deu 2 pequenas moedas e uma pobre viúva em que realmente ele deu todo o seu sustento. Foi uma mulher que realmente, conforme vimos, creu na provisão de Deus. Não pensou na sua própria provisão, mas pensou realmente
na obra de Deus. E dessa maneira realmente nós verificamos esta passagem. Podemos verificar também o mesmo que acontecia nas igrejas, logo no início da igreja primitiva, chamadas igrejas da Macedónia, em 2 Coríntios, no capítulo 8, fala-nos aqui de 3 igrejas. A igreja de Filipos, a igreja de Salónica e a igreja de Bereia. Estas 3 igrejas aqui são mencionadas em 2 Coríntios 8, onde diz no versículo 1, a graça de Deus concedida às igrejas da Macedónia. No versículo 2, a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Reparem esta palavra que está aqui a ser usada, superabundou. É esta diferença. Uma coisa é às vezes nós darmos o dízimo, darmos realmente para a obra do Senhor, podemos realmente contribuir e temos realmente feito, nós como igreja local, contribuições que temos enviado desde para Moçambique, para apoio das crianças lá em Moçambique, temos enviado para a construção de uma igreja em Angola, a igreja de Caope Viana, que enviamos também para um lar também em Santo Tomé, enviamos também para o departamento missionário também da CIP, temos contribuído desta forma realmente, mas esta palavra aqui faz-nos lembrar de uma coisa magnífica, superabundou em grande riqueza. Portanto, na medida das suas posses, no versículo 3, e mesmo acima delas, reparem, uma coisa se alguém te perguntasse, dissesse assim, olha, o que é que tu podes contribuir? E a pessoa pensasse assim, eu tenho isto que é para a minha alimentação, para pagar as minhas contas, e depois eu posso contribuir isto. Aqui, este versículo 3 diz, mesmo acima das suas possibilidades, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Reparem, o apóstolo Paulo está aqui a dizer a graça, a capacidade que nós temos, o privilégio de podermos participar na assistência a pessoas, a obreiros, a missionários, a igrejas. Portanto, é um privilégio. E estas 3 igrejas falam-nos aqui realmente que de uma forma voluntária, não é? Superabundaram acima das suas próprias posses. Portanto, manifestaram aqui certamente este dom de dar, este dom de contribuir. Podemos verificar o mesmo também que encontramos aos Filipenses, esta mesma igreja de Filipos, que falamos de 3, aqui estamos a falar especificamente só desta, chamada uma igreja generosa, em que diz aqui em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 15, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Vemos aqui o apoio fundamental desta igreja de Filipos. Reparem, eles apoiaram o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fez viagens missionárias, fez um trabalho magnífico, mas sabem quem estava por trás? Era estas igrejas, e principalmente esta igreja de Filipos. Muitos dos frutos do apóstolo Paulo foram realmente através da contribuição, do apoio, do sustento desta igreja aos filipenses. A graça e o privilégio que esta igreja teve. Portanto, mais uma vez, repito, isto não é só apenas para aqueles que têm o dom de dar. Todos nós temos a responsabilidade de contribuir. Em 2 Coríntios 9, de 2 a 8, fala-nos realmente aqui muito sobre este assunto. Eu queria focar apenas estas 2 passagens que diz:
aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Portanto, se o teu investimento, se tu pegas numa pequena parte dos teus bens e investes na obra de Deus, portanto, essa semente, se é uma semente pouca, tu depois, o que tu vais colher, não é? Conforme vemos no versículo mais abaixo, o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Portanto, é o mesmo que se tu pegares e eu te disser assim, olha, existe ali um banco que está a pagar juros magníficos. Se tu fores lá só com 1 euro, tu vais ter os juros respectivos a esse 1 euro. Agora, se tu fores lá com 1000 euros, automaticamente tu 1000 euros desse juro vais ter uma verba muito maior, vais ter em mais abundância. Portanto, esta exortação que nós vemos aqui realmente do apóstolo Paulo transcreve claramente aquilo que também, se nós também semeamos com fartura, Deus também nos vai abençoar de uma forma abundante. Agora, se nós retemos para a obra de Deus, como é que Deus vai nos também abençoar? Porque Ele quer que a sua obra cresça. Portanto, se aqueles que realmente canalizam muitos dos seus bens para a obra de Deus, automaticamente, como Deus quer que essa obra cresça, vai lhe conceder a esses capacidades para que esses investam na sua obra. Agora, se nós nos retemos, se nós pouco semeamos, não é? Se nós pouco trabalhamos, pouco recebemos. Se nós imaginarmos nesta expressão da agricultura, onde nós vemos um campo em que temos o campo e dizemos assim, o que é que realmente nós pretendemos para a nossa vida? Então, se nós só investirmos um pouco e pormos poucas sementes, não nos dermos muito esforço, não iremos ter realmente muito alimento. Portanto, é este exemplo que nós vemos aqui. Portanto, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Portanto, vemos o caso aqui da mordomia, da gratidão e a adoração. Estes 3 fatores são fatores importantes que todos nós devemos ter, mas principalmente são manifestos naquelas pessoas que têm o dom de dar. Encontramos esta passagem realmente de 1 de Crônicas, no capítulo 29, e do versículo 10 a 18, encontramos exatamente um pouco isto que diz aqui, porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Portanto, tudo vem realmente de Deus. E é o facto de nós tomarmos conta daquilo que Deus nos dá e sermos bons mordomos, de sermos gratos também por aquilo que Deus nos dá e para adorarmos também. E é uma forma de adoração quando nós vamos à casa do Senhor entregar a nossa oferta. Vemos também em 2 Coríntios, no capítulo 9 também, um pouco antes daquela passagem que estávamos a ver há bocado, do semear, diz que cada um contribua, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. É isto, de resto, que nós devemos ter realmente nos nossos corações e temos esta necessidade de dar. Em Malaquias, no capítulo 13 e no versículo 10, nós vimos, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E, reparem uma coisa, vejam aqui agora o que Deus diz, e provai-me nisto, pondo-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. É este o desafio que nós temos de Deus para pormos realmente aqui à prova nesta situação, a partir do momento que nós trazemos os dízimos à casa de Deus. Se nós verificamos, nós reparamos que já desde a divisão das tribos, houve uma das tribos que ficou específica para a dedicação à obra de Deus. A tribo de Levi foi aquela que ficou realmente com essa responsabilidade. E pensem desta maneira:
Porque é que não faziam à vez cada um? Ora, eram 12 tribos, poderiam, uma vez por mês, cada um faziam a sua obra. E não era preciso fazer isto. Mas houve umas das tribos que ficou com essa responsabilidade. E então as outras tinham que apoiar e dar o sustento à tribo de Levi. E atualmente nós temos obreiros e missionários que estão a viver por fé. E repara, nós na palavra de Deus nós dizemos que o obreiro é digno do seu salário, mas o justo viverá pela fé. E há missionários atualmente que não têm um salário, nem têm subsídio de férias, nem têm subsídio de Natal. E isto acontece cá em Portugal, nós mesmo no departamento missionário. Há pessoas que têm uma contribuição, são contribuições baixas para o seu próprio sustento. E a maior parte não tem o subsídio de Natal, não tem subsídio de férias. Vivem por fé. Quando essas pessoas e as próprias igrejas deviam, de acordo com a palavra de Deus, ter um contrato de trabalho com elas, porque é digno do seu salário. Eles deviam ter um salário, porque o que diz a palavra de Deus é que o justo é que viverá pela fé. Portanto, todos nós que somos crentes devemos viver pela fé. E eu não acredito que há pessoas que chegam aos seus patrões e digam assim: olha, termino o contrato de trabalho, eu agora vou viver por fé e dê-me aquilo que achar. Não. Devemos ter esta responsabilidade por aqueles que estão na obra do Senhor. E aqui esta palavra realmente nos diz: provai-me nisto. Realmente trazei os dízimos. Verificamos também outras passagens que também não queria me alongar, onde realmente Deus manifesta em que o povo, o seu povo, está a roubar ao Senhor. E estão a roubar por causa exatamente disso, dos dízimos. Portanto, nesse sentido, este desafio realmente é para todos, é esta responsabilidade de nós darmos e contribuirmos. Mas queria salientar que existem pessoas que têm este dom e conseguem fazer realmente algo sobrenatural com os seus dons, com o seu dinheiro, com os seus bens, em que usam realmente para o serviço de Deus. Vamos passar realmente para o segundo dom, rapidamente também, onde temos o dom da hospitalidade. Aqui também fala-nos realmente desta hospitalidade também no livro de Romanos, onde nos fala-nos: amai-vos cordialmente uns aos outros, e aqui está também o significado desta palavra de hospitalidade, que é a capacidade dada por Deus de cuidar das pessoas, proporcionando comunhão, alimento e ou abrigo. Portanto, esta é a parte da hospitalidade. Verificamos realmente que é um dos dons em que nós verificamos quando Timóteo também falava, quando o apóstolo Paulo falava a Timóteo, no sentido de instruir, como também a Tito, relativamente aos presbíteros, à liderança da igreja, e uma das coisas que falava também, curiosamente, era esta parte de serem hospitaleiros, essas pessoas. Portanto, é um dom que realmente nós verificamos que deve ser posto em prática. Nós vamos ver aqui algumas passagens, portanto, em que nós vemos aqui também em Romanos: compartilhai as necessidades dos santos. Portanto, literalmente significa que esta hospitalidade é amar os estrangeiros. Aquela situação que nós temos às vezes de hospitalidade e nós não conhecemos bem as pessoas, não sabemos bem quem é que eles são. Nós vemos que Abraão realmente recebeu essas pessoas e vemos que recebeu realmente anjos. E vemos a palavra de Deus também dessa mesma maneira, sem saberem, realmente receberam anjos. Nós verificamos esta capacidade de amar os estrangeiros, esta filoxenia, que vem de duas palavras, portanto, é de filos e xenia. Portanto, basicamente, filos é a parte do amar, portanto, está associado ao verbo amar. Vemos depois o xenia, porque a xenofobia, esta parte que está associada muito à parte dos estrangeiros, portanto, esta capacidade de amar os estrangeiros.
Portanto, este amor, basicamente, a um estranho, a um forasteiro, é este o significado bíblico desta palavra. Portanto, verificamos aqui também em Romanos, no capítulo 12, praticai a hospitalidade. Portanto, o dom da hospitalidade capacita o crente a ser aberto, portanto, a cuidar dos necessitados, a gostar de ter pessoas na sua própria casa e a sentir-se bem dando comida e alojamento. Portanto, é uma das características que nós vemos muito refletido tanto no Velho Testamento como no Novo. Verificamos que quando o Senhor Jesus Cristo enviou os 70 discípulos para irem de povoação em povoação, automaticamente, realmente, ele disse-lhes, olha, fiquem logo naquela primeira casa que vos receberem, mas se eventualmente ninguém vos receber, quando saírem, sacudam o pó realmente daquela localidade, em sinal realmente de protesto, em sinal neste sentido, que não foram hospitaleiros e não receberam a bênção de Deus realmente naquela povoação. E então é algo que nós devemos também refletir, é um reflexo que todos nós devemos ter, mas há uns que gostam de ter pessoas em suas casas, gostam de receber e têm prazer realmente nesse ato. Portanto, aqui está mal, diz lá em cima dar, mas é da hospitalidade. Portanto, qual é o distintivo destas pessoas? Portanto, são pessoas que proporcionam um ambiente em que as pessoas se sentem valorizadas e bem cuidadas, têm esta capacidade de fazer novos amigos e ajudam-os a sentir-se bem-vindos e confortáveis. Portanto, são pessoas que, a nível do evangelismo, gostam de fazer um evangelismo pessoal, não em massas, mas gostam de conversar, de ter aqui uma amizade, de saber sobre a pessoa, de poder partilhar. Gostam realmente de ter este ambiente seguro, confortável, onde os relacionamentos podem se desenvolver. Portanto, mais uma vez, ali o dar não está correto, portanto, o correto é contribuir. São as pessoas que gostam de contribuir, procuram formas de reunir pessoas em relacionamentos significativos, portanto, valorizam estes relacionamentos. São pessoas que ajudam a sentirem-se à vontade em ambientes estranhos, têm aquela capacidade de logo quebrar o gelo, mesmo com a pessoa que não conhecem, que seja uma pessoa de uma outra raça, de um outro país, de outra cultura, têm esta à vontade nesse sentido. É uma pessoa simpática, afável e hospitaleiro. É uma pessoa confiante, cuidadosa, receptivo e caloroso. Portanto, relativamente aos cuidados da pessoa que é hospitaleiro, portanto, deve evitar considerar o dom da hospitalidade num simples entretenimento. Portanto, mais uma vez estamos a falar que este dom deve ser usado para a edificação da sua igreja. Portanto, para até o evangelismo. Portanto, são coisas para fortalecer o relacionamento da igreja, os fortalecimentos familiares, fortalecimentos conjugais. São pessoas realmente que têm esta situação. Portanto, não fazê-lo de uma forma por entretenimento. Deve buscar a direção de Deus para saber de quem deve ser amigo e a quem servir. Porque, por vezes, temos que ter cuidado quando nos sentamos à mesa com os escarnecedores, conforme realmente vimos no Salmo número 1. Portanto, aqui temos que ter esta busca desta direção. Deve ser cuidadoso para não causar tensão na sua própria família quando convida outros para sair ou para a sua própria casa. Portanto, temos que ter em atenção que, em primeiro lugar, deve valorizar a família, e não estar sempre a ter os outros lá em casa e esquecer de ter relacionamentos familiares, relacionamentos conjugais, portanto, desta forma, e não estar a pensar simplesmente nos outros,
mas também na sua própria casa, também nesse sentido. Então, às vezes pode causar tensão. Imaginem o que é uma pessoa que tem este dom e o seu cônjuge não o ter. Tem que haver aqui uma sensibilidade, portanto, tem que haver aqui uma compreensão para não causar esta tensão. O cônjuge também tem que compreender que aquela pessoa tem o dom e tem que facilitar. Portanto, se realmente a pessoa é uma pessoa crente, deve entender que às vezes o homem tem uns dons e a mulher tem outros dons, e eles, ao conhecerem os dons do marido e os dons da mulher, devem se auxiliar mutuamente para que cada um deles possa os desenvolver, mas evitar a tensão na sua própria família. Portanto, verificamos aqui no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 15, onde diz: entrai em minha casa e aí ficai. E isso nos constrangeu a isso. Portanto, verificamos aqui realmente este apelo que foi dado para que eles pudessem ficar lá em casa. O tanto desejo que eles tinham de ficar, realmente eles constrangeram-se realmente nessa situação. Verificamos também aqui o caso de Romanos, quando o apóstolo Paulo está a falar de Gaio, o meu hospedeiro, e de toda a igreja. Portanto, ele não só recebia o apóstolo Paulo, mas recebia várias pessoas realmente da igreja em sua casa. Portanto, verificamos também aqui em Hebreus, no capítulo 13, logo no início: seja constante o amor fraternal, não negligenciais a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saberem, acolheram anjos. Portanto, vemos aqui este desafio, realmente para todos nós termos esta responsabilidade, e para aqueles que realmente têm o dom, para terem esta capacidade, o que é que os distingue, se realmente verificaram e se identificam com isso, e alguns cuidados. Verificamos aqui também em 1 de Pedro: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiros da multiforme graça de Deus. Portanto, temos aqui este desafio à hospitalidade, mas também todos aqueles que possam ter outros dons que não sejam estes dois, do dar e da hospitalidade, que cada um, conforme o dom que recebeu, que possamos ser bons dispenseiros. Portanto, esta multiforme em que Deus dá dons a cada um de maneiras diferentes, que possamos ser sensíveis, porque há outras pessoas que têm outros dons, e que possamos não entrar em fricção, mas compreendê-los, saber que realmente eles têm dons diferentes e perspectivas diferentes, e todos nós contribuímos realmente aqui para a edificação da igreja, cada um por esta multiforme graça de Deus, a graça que realmente Ele nos dá e nos concede estes dons, para quê? E sempre com esta situação, para pormos em prática. Não escondas o dom que Deus te deu. Põe-no em prática. Este é o desafio que realmente nós verificamos. E desta forma, realmente, terminamos aqui o estudo. Vamos ter um período de oração, onde vamos orar por diversas situações. A transmissão a transmissão aqui, de certa forma, através do Facebook, vai ser interrompida. Vamos só estar aqui, aqueles que estão aqui através do Zoom, num ambiente privado, onde nós vamos orar, mas eu convidava realmente a todos que possam também, nesta altura, a fechar os olhos, aqueles que nos assistem através do Facebook, através do YouTube, que possam também agora ter um tempo onde possam fechar os vossos olhos e terem uma palavra de oração. Portanto, é esse o desafio que vos deixo, e queria realmente enviar saudações, e que a graça e a paz do Senhor esteja convosco.